Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Silvanei, professor da disciplina de História aqui na cidade de Xereder, nas escolas Santos Tomazelli e também na escola Emílio da Silva. Vamos começar um assunto novo aí com o sexto ano, vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas da América. Ou seja, aqueles povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, vários povos viviam aqui, né? A gente está vendo ali na imagem, né, algumas danças, né, ou produtos de artesanatos, né, de povos que vivem ainda aqui na América. Quando a gente fala de sociedade ou povo brasileiro, nós estamos falando pelo menos dessas três matrizes: a matriz indígena, a africana e a europeia. Muito bem, a gente não usa mais a expressão descoberta do Brasil, descoberta da América, porque são termos que não condizem com a realidade. Né? Para vocês terem uma ideia, a população ameríndia em 1492, do ladinho ali vocês estão vendo, né? A população indígena girava em torno aí de quase 60 milhões de pessoas antes da chegada dos europeus, ou seja, aqui na América viviam em torno de 57 milhões de pessoas. Só na região do México, mais de 21 milhões de pessoas viviam ali. Aqui na América do Sul, em torno de 8 milhões e 500 aí, pessoas, né? 8 milhões, quase 9 milhões de pessoas que viviam aqui. Então, não era uma terra desabitada, era uma terra onde existiam muitos povos, né, que viviam aqui nessa região. Vamos começar, a gente vai falar um pouquinho sobre astecas, maias, incas, vamos falar sobre os indígenas aqui no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho de cada povo de uma forma mais resumida, mas que vocês também consigam entender. Há uma diversidade de cultura, então a gente não pode pensar que os indígenas ou que os povos ameríndios, tanto faz o professor usar povos indígenas, ou povos ameríndios, ou povos pré-colombianos, eu estou falando dos mesmos povos. Há uma diversidade cultural, né, de cultura entre esses povos, de línguas, de modos de vida, de cultura. No sentido geral, há uma diferenciação entre eles, há uma diversidade cultural. Civilizações aqui que foram construídas, que se consolidaram aqui antes de Colombo, como por exemplo o Império Azteca, o Império Inca, né? Cidades bem desenvolvidas como as cidades maias, que a gente vai ver aqui também, né? E aqui na América do Sul, mais precisamente onde fica o Brasil, nós temos aí os povos, né, de origem tupi ou macro-G. Depois a gente vai estar explicando um pouquinho de cada um. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os astecas que chegaram na região, no Vale do México. Vocês estão vendo ali em rosinha, né, o império que foi formado ali em 1519, era um império vasto, grande, que vai tomar conta praticamente de toda aquela região. Né? Os astecas vão chegar então em mais ou menos 1325, haviam vários povos que viviam ali, né? Eles também são chamados de mexicas, né? Mas existiam vários outros povos, eles foram chegando como estrangeiros, se fortalecendo e por fim acabaram subjugando outros povos ali e formaram o império. A principal cidade é a cidade de Tenochtitlan. Essa cidade, ela chegou a ter mais de 200 mil habitantes. Ela era 4 vezes maior do que Londres. Londres, né, que era a principal cidade europeia, Tenochtitlan tinha mais população que Londres, ou seja, 4 vezes maior do que Londres, né, com comércio bastante ativo, né, e assim por diante. A religião deles é muito interessante também, porque quando os espanhóis chegaram aqui, eles ficaram bastante assustados, né, com os sacrifícios de pessoas, sacrifícios humanos que ocorriam nos templos principalmente de Tenochtitlan, que era a capital, onde eles sacrificavam pessoas. Havia na mitologia asteca uma ideia de que esse Deus Sol que a gente vê, que eles adoravam, antes desse Deus Sol houve outro, pelo menos 4 ou 5 sóis, né? E esses sóis acabaram se apagando, né? Acabaram escurecendo, e que esse sol que nós temos hoje, que está brilhando, ele só vai continuar brilhando da forma que está, sendo alimentado por sangue humano. Então, por conta disso, todos os dias eles sacrificavam pessoas nas escadarias dos templos, e ali eles arrancavam, né, o coração e todo aquele ritual, né, que para nós, né, é algo assim absurdo, mas que acontecia na época, era muito comum, era um ritual religioso, né? Eles cobravam impostos dos povos subjugados e eram, em até certo ponto, um tanto cruel, né, com os povos subjugados. Assim é na história, né?
Sempre um povo mais forte acaba dominando um povo mais fraco e aí acaba também cometendo todo tipo de atrocidade. Muito bem, a capital então do Império é a cidade de Tenochtitlan. A gente viu aqui no mapa, tem aqui Tenochtitlan, né? Tenochtitlan e Teotihuacan. Teotihuacan, ela vem antes, né? Uma cidade que foi fundada por volta aí no primeiro século, depois de Cristo, né? Depois nós vamos ter a cidade de Tenochtitlan, que também é uma importante cidade asteca. Muito bem, dando continuidade, as ruas eram ruas retas, planas, né? Haviam canais, aquedutos, que são aquelas construções criadas para conduzir água ou trazer água até o centro da cidade. Havia toda uma pavimentação na área central, com praças, né? Com uma intensa atividade comercial. Né? Haviam também as chamadas chinampas. As chinampas eram canteiros feitos na região alagada ou dentro de lagos, onde eles sedimentavam e criavam um canteiro e ali plantavam todo tipo de hortaliças, né, de alimentos, eram chamadas chinampas ou tinampas. Né? Então, em 1591, a capital asteca foi invadida e conquistada aí pelos espanhóis, né? Pelos espanhóis. Então, é uma importante cidade, Tenochtitlan. Aqui eu trouxe para vocês o Tlachtli, né? Eu não sei exatamente a pronúncia, mas é mais ou menos isso, Tlachtli. Tlachtli era um jogo de bola, tem até um desenho animado que mostra isso ali, né? Onde só podia jogar, ela mistura o basquete com o futebol, e só podia usar o joelho e os quadris. E tinha que fazer a bola passar naquele orifício ali, naquele buraco que vocês estão vendo. É um esporte bastante praticado pelos astecas nesse período aí também. Depois dos astecas, né, que é o império, nós vamos ter também os maias, né? Os maias também bastante interessante estudar e falar um pouquinho sobre os maias, né? Os maias é um dos povos mais interessantes aí desse período, né? Porque eles são comparados aos gregos, né? São considerados os gregos aqui da América, né, porque tinha um grande conhecimento na área da astronomia, né, na área da arquitetura, com construções de pirâmides. Realmente um povo bastante desenvolvido. Prova disso, né, que eles conseguiam prever um eclipse da Lua, né, um eclipse do Sol. Né, eles conseguiam prever fenômenos naturais através de técnicas avançadas, ou seja, a ciência deles, de certa forma, era bem mais avançada do que a dos próprios europeus. Então, eles vão habitar nessa região da Guatemala, nessa península, chamada Península de Yucatán. Eles vão viver aí nessa região. Então, as principais cidades ali que vocês estão vendo, né, é a cidade ali de Chichén Itzá, né, Mayapán, temos a cidade de Tikal e também a cidade de Palenque. Né? Eram cidades e Copán, né, um pouquinho mais ao sul ali, que eram cidades, principais cidades maias, né? Desenvolveram técnicas no cultivo de milho. Lembrando aqui, eu gostaria de deixar bem claro, que tanto incas, maias e astecas, o alimento sagrado para eles era o milho. Era o principal alimento na dieta desses povos, era o milho. Então hoje a gente come milho, né, graças a esses povos aí que cultivavam o milho. Né? Muito da cultura de comer, né, esse milho vem deles, né? É um aprendizado, né, que vem desses povos. Além disso, tinha pimenta, o feijão também, né, que está hoje na nossa dieta. Tá? Foi um império bastante interessante, como a gente disse, né? Muitos deles viviam da caça, da domesticação de animais, etc. E viviam em cidades, né, nessas principais cidades. As cidades eram cidades independentes, né? As cidades maias eram cidades independentes, ou seja, eram cidades, cada cidade tinha seu governante, tinha lá o seu próprio rei. A gente já falou das principais cidades ali, Copán, Chichén Itzá, Mayapán, Palenque, Tikal, as principais cidades. Eles inventaram ali também uma espécie de cimento que era usado nas construções. E a unidade desses povos, o que mantinha esses povos que viviam em cidades e estados independentes, o que mantinha eles unidos? A língua, né, o culto a seus deuses e também alguns conhecimentos e saberes, né, ciência aí também. Na astronomia é bom destacar que eles possuíam 2 calendários, um calendário religioso com 260 dias, que era um calendário lunar, e um calendário solar, que era de 365 dias, muito parecido hoje com aquilo que nós temos,
inclusive, né, chegou muito próximo ali. A gente sabe que hoje o calendário, os 365 dias, né, tem mais algumas horas e minutos, se não me engano são 5 horas e 49 minutos, eles chegaram muito próximo disso. Né, através do conhecimento, a observação de astros, eles conseguiram chegar a um calendário muito fidedigno ao que nós temos hoje, ao que nós utilizamos hoje, né, pelo conhecimento que eles têm, né? Além das pirâmides também, né, que foram descobertas, né, várias pirâmides aí, né, na área da arquitetura, algumas ali na cidade de Tikal que chegavam a 60 metros de altura, né, 60 metros de altura, né, eram pirâmides que ficaram no meio da floresta aí na Guatemala, né, que foi descoberto aí tempo depois. É um povo muito interessante, né, pelo conhecimento, né, pela forma, né, como eles criaram, né, se desenvolveram aí nesse período. Muito bem. Falando um pouquinho dos Incas, né, os Incas, né, considerados filhos do Sol, né, havia um mito aí, Inca, né, que diz que os Incas eram de origem divina, que eram chamados filhos do Deus Sol, e assim por diante, então eles se consideravam filhos do Deus Sol. Também, Incas, Maias e Astecas eram adoradores do Deus Sol. Todos eles adoravam o Sol, assim como os egípcios também adoravam o Sol. Assim como muitos povos na antiguidade, ou mesmo na África, adoravam o Sol. Esses povos também adoravam a divindade Sol, o Deus Sol. Então, da mesma forma que para os astecas o Deus Sol era sagrado, e eles tinham que sacrificar pessoas quase que diariamente, para os Incas, que ficava mais aqui ao sul, na América do Sul, nessa região onde fica as Cordilheiras dos Andes, também adoravam a essa divindade, né, que é o Deus Sol. Muito bem. Tanto é que o próprio Inca, né, Inca é um título, né, usado ali pro rei, né, pro monarca, que era considerado o Inca, né, aí o que tinha os plenos poderes, né, que governavam esses povos. A cidade de Cusco, como vocês estão vendo ali, né, onde a origem seria o umbigo do mundo, né, temos ali também outra cidade, Nazca, né, Lima, onde que hoje é uma cidade do Peru, se não estou enganado, né, Lima no Peru, é isso mesmo, né, Quito no Equador, e assim vai. Então várias cidades onde, né, você pode observar que pega ali tanta região ali do Equador, né, vai pegar também a cidade ali da Argentina, do Chile, toda aquela região ali também vai ser povoada por esses povos, né? Claro que não existiam na época esses povos como nós conhecemos hoje, não existia Argentina, nem Peru, nem Bolívia, nem né, Equador, né, mas esses povos viviam nessa região onde são esses países atualmente, né? Viviam em terras altas, né, como eu falei, né, onde ergueram a cidade de Cusco, né, que significa umbigo, né? A expansão territorial entre alianças e guerra com outros povos construiu o maior império indígena da América. Inclusive os guaranis, que viveram aqui na região do Paraguai, viviam em pé de guerra com os incas, né? De vez em quando tendo confrontos aí territoriais e limites aí com eles. A cidade de Machu Picchu hoje é a cidade talvez mais emblemática, mais interessante aí do Império Inca. Ela foi erguida numa montanha de 2.400 metros. Os europeus chegaram ali, não chegaram a tomar a cidade, né? Porque ela foi abandonada antes da chegada, ou nesse período aí da chegada dos europeus. Mas a cidade ela só foi descoberta, Machu Picchu, que está aqui a imagem, ela só foi descoberta no século XX. Ela ficou escondida nas montanhas durante muito tempo. Vocês podem observar ali na imagem que tem os degraus onde eles praticavam agricultura, né? Plantavam, as casas construídas, né? As ruazinhas estreitas. Era uma cidade inca, a cidade de Machu Picchu, hoje no Peru, né? É patrimônio mundial da humanidade, né? Então, o dia que alguém for lá no Peru, você vai conhecer essa cidade aí, a cidade inca, né? Uma cidade importante aí do Império Inca. Muito bem. As cidades, né, Inca, a gente já falou alguma coisa, né? Cusco, né? Machu Picchu, a gente já falou um pouquinho sobre ela. A língua falada por eles, né, como eles não chegaram a desenvolver a escrita, né, eles desenvolveram uma forma de escrita chamada quipu, né, o quipu, né, que eram cordões entrelaçados que eles usavam, né, e nesses cordões formavam como se fossem códigos e através disso eles se comunicavam, né, então não era uma escrita, não era uma forma de escrita, mas imitavam uma forma de escrita, né, o chamado quipu, né, através do quipu ou quipu, eles controlavam todo o império, a arrecadação de impostos, a parte administrativa e burocrática, eles faziam através
desse sistema de cordas, né? Um cordão no qual estavam amarrados vários cordões menores de cores e tamanhos variados, onde se fazia diferente tipo de nó, né? As cores dos cordõezinhos permitiam identificar tipo de objeto, né? Os nós identificavam quantidades e datas, né? O nó mais próximo da ponta do cordão correspondia à unidade, né? O seguinte referia-se às dezenas, e assim vai. Então, o quipo, né, que era uma forma de escrita, dá para a gente entender mais ou menos assim. Os indígenas atuais, onde fica o Brasil, viviam nas terras do atual Brasil, aí em torno de 3 a 5 milhões de indígenas, alguns falam em 6, né? Cada livro de história às vezes varia um pouco porque ninguém fez o censo na época, mas imagina-se que nessa região vivia em torno de 5 milhões de indígenas, povos que viviam aí de dois troncos linguísticos principais, o Tupi e o Macro-G, né? Com cultura própria, né? E havia aqui nessa região que fica o Brasil mais de 1.000 línguas diferentes, né? Dentro desses troncos linguísticos, mas eram mais de 1.000 línguas diferentes. Vocês podem observar, né, que a parte mais rosadinha no meio ali, onde fica Santa Catarina, principalmente aqui no Planalto, né, de Santa Catarina, né, indo para a região oeste, né, ali nós temos principalmente o G, Macro-G, né, os tupis ficavam mais na região do litoral, mas temos vários povos ali que vocês podem observar, né, povos que viveram aqui nessa região onde que fica o Brasil. Então, por exemplo, a cidade de Curitiba, a expressão Curitiba, né? Curi significa pinhão, Tiba lugar do pinhão. Então pode observar que várias cidades aí levam esse nome, né? Aracaju, né? Do Tupi Guarani Ará, né? Papagaio, né? Caju, né? E assim vai. Então são vários nomes aí, né? Que surgem de línguas indígenas, né? Ou de origem indígenas. Aqui a gente vê os dois principais troncos linguísticos, né? Conforme eu já falei, o Tupi e o Macro-G. Então ali são várias outras línguas, como se fosse uma árvore, né? Onde cada tribo desenvolveu um dialeto, uma língua diferente, mas dentro desses dois troncos, o tronco Macro-G, né, ali em verde, e o tronco Tupi. Tem traços diferentes entre eles, né? Existem traços diferentes entre eles. A gente pensa que o indígena são todos iguais, e na verdade não é, né? Os traços físicos são diferentes, os ornamentos que eles usam entre os indígenas no Brasil, há diferença no ornamento, nas vestimentas, na própria cultura, na alimentação. Alguns são mais sedentarizados, outros são mais nômades, mas cada povo tem lá a sua cultura, inclusive no artesanato, a diferença entre os povos indígenas, né? Nos traços físicos, a diferença, se você observar os indígenas, vai ver que eles não são todos iguais, como a gente pensa, né? Até poderia ter trazido uma imagem aqui para vocês dar uma observada. São diferentes nos traços físicos, são diferentes nas línguas, porque cada um tem uma língua ou um dialeto diferente, né? Então, a importância entre eles. Semelhança entre os indígenas, né? A terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Então, por exemplo, os índios não têm essa ideia de posse de terra. Esse quadrado aqui é meu, né? Para o índio, a terra você planta lá, vai colher. Não existe a ideia de propriedade privada, isso aqui é meu, não existe, né? A terra é para quem trabalha nela, então todos podem usufruir da terra, todos podem plantar, podem colher, diferente da nossa cultura, né? Que cada terra, cada lugar é de alguém, né? Surge essa ideia de propriedade privada. A divisão do trabalho é feita por sexo e idade, né? Então tem tarefas mais masculinas, tarefas mais femininas. As tarefas femininas são mais domésticas, né? Voltadas inclusive as atividades domésticas e também atividade agrícola, ou criar pequenos animais. E a atividade masculina é mais voltada para a guerra, né? Guerra e buscar caça, pesca, essa atividade mais voltada então para a tarefa masculina e feminina, a diferença. Então, tarefas masculinas: derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, fazer armas de guerra, canoas, que é tudo do homem, construir moradia, cuidar da segurança do grupo, caçar, pescar. Tarefas femininas, das mulheres agora: plantar, acompanhar o crescimento das plantas, extrair frutos como castanha, pinhão, fazer farinha, tecer redes, fazer cestos, vasos e tal, né? E cuidar dos filhos também. Então são tarefas diferentes entre homens e mulheres. Então
Muitos povos, a gente até fez uma pesquisa sobre alguns povos que existem aqui em Santa Catarina, como os sambaquis, né? Nós temos aí vários povos como os próprios caigangues, né? Que ficam mais na região oeste, né? Vários povos que viveram aqui nessa região, tá? Povos de origem, alguns de origem tupi, outros de origem macro-G. Ok, estamos terminando então. Aqui fizemos um apanhado geral sobre os principais povos que viveram aqui na América, especificamente também falando aqui do caso do Brasil. Depois a gente vai mandar atividade para vocês aí para trazer um pouco mais de clareza sobre tudo aquilo que nós iniciamos e explicamos aqui nessa aula. Um grande abraço a todos. Não deixe de curtir aí o canal e também de colocar o seu nome aí nos comentários.